Bom dia, povo de Deus, bom dia a todos os irmãos que vai ouvir este vídeo. Quero desejá-lo um bom dia, uma ótima tarde, uma ótima semana, um ótimo mês e um ótimo ano também. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo para enfrentar as lutas, as dificuldades e as aflições do dia a dia. Que Deus o abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus para todos. Amém, queridos? Eu me chamo Ivanês, sou diácono Ivanês Barbosa, e tenho duas plataformas nas redes sociais, o Instagram, Evangelista Ivanês Barbosa, e tenho também o meu canal Livres para Adorar no YouTube. Vocês que ainda não se inscreveram, se inscrevem lá, me ajude o meu canal a crescer em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero nessa temática do assunto que eu vou tratar, vou falar aqui mais um vídeo, que eu vou lançar nas minhas redes sociais, nas minhas plataformas. Quero desejar que vocês compartilhem, escute, amém? E compartilhe, envie para outros contatos também, tá certo? E eu quero deixar como base, um texto bastante conhecido, por muitos irmãos, por muitos daqueles que têm fé, Muitos daqueles que têm fé. Então, irmãos, não sei aí onde vocês estão, onde vocês moram, mas aqui o Nordeste, o Rio Grande do Norte, eu moro em Currais Novos, Rio Grande do Norte, está fazendo nesses dias muito calor, Estou aqui com o ventilador ligado, mas estou fazendo esse vídeo agora, já vai dar meio-dia, e o calor tá grande aqui. Eu acho que, se for medir, talvez esteja aí na casa de seus 38 graus, 37 ou 38 graus, amém? Tá muito quente, tá bastante quente, tá bastante quente, amém? Então, irmãos, o texto que eu quero deixar para vocês e vós outros, que vão ouvir esta palavra, encontra-se no Evangelho escreveu segundo São João, capítulo 14, a partir do versículo 1 ao 6 e depois o 27, para vocês entenderem, esta palavra. E em seguida vou comentar alguns assuntos e vou entregar aqui a revelação da palavra para a edificação de todos vocês que vão ouvir este vídeo em nome do Senhor Jesus, porque eu estou filmando e sempre costumo dizer, irmãos, eu já recebi uma crítica, uma só, e a gente temos que ter estrutura para aguentar as críticas, de pessoas que não querem crescer o seu ministério e fica impedindo dos outros crescerem. E quando a gente faz um vídeo dentro da igreja até para registrar ali, para ficar registrado, para enviar, para outras pessoas ser edificado, aí diz que a pessoa está querendo ser estrela, está querendo aparecer, está querendo estar se exaltando, está querendo holofote. Então são pessoas com um espírito de inveja muito grande mesmo dentro da casa de Deus. Que só Jesus dá causa, meu irmão? Só Jesus para abrir a mente de pessoas assim, A rede social, a internet, os meios de comunicação, que seja na área em rádio ou na TV, ela está aí à disposição da igreja, não está à disposição só para Satanás usar, Infelizmente, lamentavelmente, eu digo isso lamentando, que os que mais usam os meios de comunicação, esse mundo acadêmico que nós estamos vivendo, estamos enfrentando no dia a dia, são mais os filhos do diabo, os filhos de Satanás, do que os filhos de Deus, amém? E não se engane, irmão, criatura de Deus nunca é filho de Deus. Criatura de Deus, ele pode ser uma presa fácil para Satanás usar contra a igreja, Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, Jesus, ele fez essa promessa, que as portas do inferno não prevalecerão, A igreja nunca, jamais vai ser derrotada. Pode fechar prédios, Pode criar leis para colocar pastor na cadeia, colocar os crentes na cadeia, pode vir aí a ditadura, pode vir as perseguições aí dos cristãos, mas os cristãos, meus irmãos, enquanto mais um sangue é derramado, Deus, ele levanta milhares através daquele sangue. Foi o que aconteceu com Jesus. O sangue de Jesus foi derramado na cruz, E hoje existem milhões, de discípulos de Cristo,
e de almas que foram alcançadas, né? Alcançaram através dos ensinamentos de Jesus Cristo. E Ele é que é a porta, Ele é um bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, né? Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, irmão. Por isso que dentro dessa temática, deste conceito bíblico, né? Dessa linha de raciocínio, dessa linha teológica, eu quero deixar como base o texto de Evangelho escreveu segundo São João, capítulo de número 14, a partir do versículo 1 ao 6 e depois o 27. Vamos ler, acompanhe. Se vocês quiserem acompanhar aí na Bíblia, vocês acompanham. Eu vou citar o que está na memória, porque uma das mensagens melhor que tem, irmãos, é aquela que você fala o que o seu coração está no seu coração. Jesus, ele chegou a declarar isso. Jesus disse isso: o que a boca fala é o que o coração está cheio. Então, se você estiver cheio de Deus, irmão, você só vai saber falar de Deus. É igual como aquelas pessoas que passam o dia inteiro no pé de uma televisão assistindo futebol, filmes. Quando é de noite, está com uma mente suja, né? Perturbado, né? Amém? E Jesus, ele dá muito desses sermões, são os últimos sermões que Jesus deu para os discípulos, né? Preparando ali que ele iria, mas ele vai voltar, que ele não ia deixar nós não ia ficar órfãos, né? Que ele ia deixar, né, conosco o Consolador, que é o Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, vamos citar aqui, eu vou citar aqui o texto, João 14, 1 do 1 ao 6, depois o 27, amém? E diz assim a palavra do Senhor Jesus, foi Jesus que falou, viu? Não se turbe o seu coração e nem se atemorize, amém? Creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Muitas moradas para muitos, né? Não está dizendo ali que há que há morada para todos, não está escrito assim, né? E quando ele fala que tem um lugarzinho lá, né, no céu, com Deus, está falando com o Criador, né, do que criou, né, o universo, que fez o céu e a terra. Amém, irmãos? Então, continuando aqui, ó, eu vou começar de novo, para os irmãos entenderem, né? Não se turbe o seu coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai, né, há muitas moradas para muitos. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito: irei preparar o lugar, e aonde eu vou, não poderei levar todos vocês agora, nesse momento, né, agora, comigo. Mas, chegando lá, prepararei o lugar, e voltarei outra vez, para vir, né, e levar todos vocês, para que aonde eu estiver, todos vocês estejais comigo. Aí Tomé vai e faz uma pergunta, que eu acho assim uma pergunta idiota, uma pergunta estúpida, né? Tomé estava confuso. Quantas pessoas do nosso meio estão confusas, irmão, né? Acha que todos os caminhos chegam a Deus. Existe uma tese aí no mundo que diz que todos os caminhos chegam a Deus. Isso é mentira. É mentira do inimigo da nossa alma. É mentira, é uma mentira deslavada, diabólica e até macabra. Todos os caminhos não chegam a Deus, não. A religião é que ensina assim, que todos os caminhos chegam a Deus, que todos os caminhos é de Deus, não. Só existe um caminho só que é de Deus, um só que é do Criador. É através do Filho do Criador, Jesus Cristo. Então aí Tomé vai e faz a pergunta, né? João 14, 5, né? Tomé pergunta para Jesus: mestre, por qual caminho eu irei para encontrar contigo? Olha, ele estava confuso ou não estava? Né? Aí Jesus vai e responde para Tomé, no versículo 6, né? Jesus responde para Tomé e todos os que estavam ali presentes ouvindo essa palavra. Jesus, ele vai e diz assim: não, Tomé, não é todos os caminhos não, é só apenas o caminho, que sou eu, caminho. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, você não chega ao Pai, você não vai ao céu, aos céus, né? Você não vai para um trono de glória, você não vai estar diante do trono branco se você não passar por Jesus. Jesus, ele é a porta. Lembra lá do texto do Apocalipse 3:20, quando Jesus ele chega e diz assim, na realidade não foi Jesus que chegou, que falou ali, que falou foi o
Espírito Santo, né, que usou o apóstolo João para chegar naquela igreja lá da Laodiceia. Não era uma igreja rica, que tinha de tudo ali, mas faltava o principal, que era a presença de Deus. O Espírito Santo não estava naquela igreja. Era uma igreja luxuosa, né? Não faltava nada, era arrogante, né? Era uma igreja orgulhosa. Aí Deus vai e manda o apóstolo João naquela igreja, né? E chega lá e diz: Jesus manda dizer isso, foi o Filho de Deus mandou dizer isso para vocês. Eis que hoje estou batendo em sua porta. Se você abrir esta porta, tava falando ali da porta ali, não era da igreja, era da porta do coração. Amém? E como o coração habita em um corpo, né? O corpo, ela foi transformada também em um templo, num tabernáculo do Senhor Jeová. Amém? Isso aí você vai ver isso lá nas cartas de Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz assim, que eu e vocês somos templo e morada do Espírito Santo. Eis que hoje tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, né? Já se foram. Eis que hoje tudo se fez novo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, irmão. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o veículo de Deus na terra. Somos boca de Deus na terra. Ou nós somos boca de Deus na terra, ou somos boca de Satanás na terra, meu irmão. Você que decide, meu irmão e minha irmã, que tipo de templo você quer ser. O templo de Deus, né? Do Criador, do Eterno. O templo do Espírito Santo. Ou você quer ser o templo de Satanás. Você que escolhe. Lá em Apocalipse capítulo 2 diz que há um trono, né, de Satanás dentro da igreja. Qualquer um de nós, se nós não vigiarmos, nós podemos ser um desses tronos, irmão. O trono onde Satanás senta, aonde ele vai sentar, cumprindo ali o que diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Está lá escrito, né, que ele vai vir, vai sentar no trono de Jerusalém, né, e vai se declarar Deus, vai se declarar o Messias, né, das nações, e muitos o adorarão, né? E aí vai vir o chip, uns falam que vai ser na testa, outros dizem que vai ser aqui, na mão, né? Não sei aonde vai ser, mas que o chip vai ser implantado, irmão, nos corpos, vai ser alcançado, amém? Aí voltando aqui para João 14, versículo 6, Jesus vai e responde para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus foi bem claro, né? Foi bem claro que Ele é o caminho, Ele é a porta, né? Eis que estou hoje batendo em sua porta. Abra a porta do seu coração, deixe Jesus fazer morada em seu coração. Amém, irmãos? Amém, minha irmã? Não queira só apenas viver uma vida religiosa, uma vida vegetando, né? Indo na cabeça dos outros, que vai em cabeça dos outros é piolho, né? E que vive também no passado é museu. Levanta a cabeça, siga em frente, veja a realidade, contemple os novos horizontes que estão surgindo aí. Faça como o salmista no Salmo 121, verso 1, né? Eleve seus olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro, o seu socorro, né? Vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, queridos? E aí ele vai, né? E diz mais, né, no versículo 27, né, João 14, 27. Eis que estou dando a minha paz. Eu vos dou a minha paz. Eu não dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração e nem se atemorice. Irmão, estou falando uma linguagem bem natural para os irmãos entenderem essa palavra, para que vocês não venham ter dúvida nenhuma, irmãos, que Jesus está voltando. Ele preparou a igreja, ele fez o seu sacrifício, né, cumprindo ali o que diz lá em Sofonia 1, né, versículo 7, né, quando Deus ele usa a sofonia para dizer, cala aqui diante de Deus, porque Deus ele já fez o seu sacrifício, né, que foi ter dado o seu filho, né, por nós, e já preparou os convidados. A noiva do Cordeiro é a igreja, o Cordeiro é Jesus. Jesus é o noivo, Ele está voltando, Ele vai vir buscar o teu povo, o povo zeloso de boas obras. Jesus está voltando, não é hora de estar brincando de crente, brincando de igreja, brincando de evangelho, brincando, meu irmão, de religião. Não é
tempo de nós estarmos brincando, principalmente brincando com a palavra de Deus, irmão. Quantas pessoas não estão aí no mundo, né, brincando com a palavra de Deus, irmão? Brincando de ser crente, abrindo igreja, determinando bênção que não foi determinado por Deus, que Deus não deu essa ordem, não deu essa autoridade. Pessoas se colocando no lugar de Deus, muitas igrejas soberbas, né, egoísta no nosso meio, irmão, pregando um evangelho que não muda, que não transforma, que não liberta. Jesus, ele é o evangelho de Cristo é diferente. O evangelho de Cristo ainda tem uma cruz para carregar, ainda tem renúncia, né? Em Lucas 9, 23, Jesus falou isso. Se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Olha o livre-arbítrio aí, Jesus dando, né? Se vocês quiserem vir, vocês têm que negarem, né? Deixar de lado, para trás, né? O variarismo, a hipocrisia, a inveja, a falsidade, né? A soberba, o egoísmo, o orgulho, a arrogância. Tem que deixar tudo para trás, irmão. Tem que limpar o coração. Isso a gente só limpa com a palavra. Lá no livro do Apocalipse fala que se você já é limpo, que quer se limpar, quer continuar se limpando, que continue se limpando a cada dia. Mas se você quer viver na sujeira, não quer se limpar, continue se sujando. Deus deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus, ele é o caminho. Está ali em Mateus 7, versículo 13 e 14, mostrando os dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo é o caminho de Satanás, irmão. E o caminho estreito é o caminho de Jesus. Você que tem que decidir qual o caminho que você quer seguir. Se é o caminho de Deus, se é o caminho do diabo. Se é morte e vida, ou vida eterna ou morte eterna. Você que escolhe. Deus não tem o prazer na morte do ímpio. O desejo de Deus é que todos se salvem, meu irmão e minha irmã. O desejo de Deus é que todos se salvem. Só que infelizmente Deus deu esse livre-arbítrio. E uma vez Deus dando o livre-arbítrio, aí a autoridade Deus deu para mim e para você de decidirmos com as nossas atitudes, com as nossas ações. É que vai ser pesado na balança de Jeová. Vai ser pesado. Nesse dia Jesus vai estar sendo juiz. Aí vai concluir, vai se cumprir aquela palavra lá de Mateus 7, versículo 21, 22 e 23. Quando Jesus inicia ali o sermão dizendo assim, ó: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor é do Senhor, mas os que fazem a vontade do Senhor, esse sim pertence ao Senhor. Mas muitos me dirão naquele dia: Senhor, mas em teu nome eu não profetizei? Em teu nome eu não curei enfermo? Em teu nome eu não expulsei demônio? E aí eu direi naquele dia abertamente: apartai-me de mim todos vós que praticaram a iniquidade, eu não vos te conheço, eu não te conheço. Em outra versão diz assim: apartai-me de mim, maldito, para o fogo do inferno, eu não te conheço, nunca te conheci, apartai-me de mim. Jesus, ele vai rejeitar muitos que usaram o nome dele em vão. Pessoas aí se transformando no pseudo Jesus, em vez de estar sendo o altar para o Espírito Santo operar, não, está querendo ser o próprio Cristo, se passando por ele, por causa daquela palavra que é lida, mas é mal compreendida, mal interpretada, irmão. A gente tem que ter cuidado com a interpretação bíblica. Quando Jesus disse assim, nesse mesmo texto do capítulo 14 de João, né, Jesus ele fala, se a memória não me falha, não sei se é no versículo 13, 12, 13, 14, está por ali, né? Quando Jesus diz assim, ó, se tu me obedecer o que eu mando e cumprir diretamente, retamente, né, os meus mandamentos, em outra versão, os meus estatutos, todos vocês, se me obedecer o que eu mando, farás coisas maiores, né, do que eu fiz. Amém? Então as pessoas, eles, sem se preparar, né, atropelam esse mandamento, interpretam esse mandamento errado, né? Aí sabe o que ainda eles fazem ainda? Num coração cheio de mágoa, cheio de raiva de amargura, guardando ressentimento, sem perdoar aqueles que lhe ofendeu, ou ir pedir perdão àqueles que eles mesmos ofenderam, um coração sujo, amargurado, cheio de raiva de amargura, querendo o lugar de Deus. E ainda por cima de tudo isso, dentro do seu coração está cheio de imundício, de trato de imundício. O próprio foi Jesus que falou
Então não venha discutir comigo não, discuta com a palavra, né? Foi Jesus que falou. Vocês são tudo limpinho, bonitinho por fora, né? Igual como um serpulco caiado, mas por dentro vocês são tudo imundos, sujos, cheios de malícia, de prostituição. Foi Jesus que falou isso lá em Mateus 23, né? Dentro lá em Mateus 23 que você vai ver Jesus descendo a mamona. Jesus apanhou, mas também Jesus bateu. Jesus bateu nos fariseus. Jesus, ele era contra a hipocrisia e contra, né, a religião adormecida, irmão. Há mais de 400 anos a religião já estava adormecida. 400 anos, desde o livro de Malaquias para o livro de Mateus, 400 anos sem Deus levantar profeta. E de repente Deus levanta João Batista, né, para desentortar as veredas, os caminhos e preparar o caminho do Senhor. Está escrito isso em profecia, né, que ia acontecer isso lá no livro de Isaías, né? Isaías mesmo falou isso. Preparai o caminho do Senhor, né? Então, irmãos, a gente temos que preparar o caminho. O caminho existe o caminho para o céu, existe o caminho para o inferno. Você que escolhe qual o caminho que você quer seguir, irmão. Se você quer seguir com a sua família para o céu, ou se você quer seguir para o inferno. Então começa a ser sacerdote da tua casa, começa a refazer o altar da sua casa, começa a praticar o amor e a caridade, começa a lançar o seu pão sobre as águas, comece a fazer caridade, perdoar, amar, respeitar, ser tolerante, irmão, ser compreensível. Comece, né, consertar o teu altar. Conserta o teu altar, irmão. Se conserta, se converta. Aceite Jesus de verdade. Não fica aí nos púlpitos arrotando teologia, pregando bonito e com a vida toda desconcertada. Começa a consertar teu altar. Começa a cuidar bem da família. Comece a dar um bom testemunho. Comece, meu irmão, a fazer da sua casa a extensão da igreja. Eu sempre digo, irmão, quando eu estou pregando sobre batalha espiritual, eu sempre digo isso, que o nosso ministério não é na igreja, começa dentro da nossa casa, pregando primeiro para a família, fazendo um devocional todo dia e fazendo culto doméstico pelo menos uma vez por semana, ou 2 vezes por semana se puder fazer. Quanto mais você descer na casa do oleiro, irmão, e quanto mais você refazer o altar da sua casa, e quanto mais você preparar o seu lar, enquanto mais você se santificar, mais a luta é claro que vai aumentar. Mas depois da luta vem a bênção, vem a vitória. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria é feita pela manhã. Salmo 30, verso 5 fala acerca disso. Amém? Que pode durar uma noite inteira, uma semana, um dia, uma semana, né? Um mês, um ano. Mas Deus, ele prometeu, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu a você. E se eu e você, irmão, ainda não recebemos, é porque nós não estamos ainda com o nosso altar preparado. A gente tem que consagrar cada dia a nossa vida. Temos que enfincar a estaca dentro da nossa casa, a estaca da palavra. Alongar as cordas da oração. Ampliar com louvor a sua casa, enlarguecer a cortina da sua casa com louvores. Amém, irmãos? Essa palavra ela encontra-se no livro de Isaías 54, versículo 2. Aí no 17, aí está lá escrito que toda ferramenta forjada, preparada contra ti, né, contra nós, não prosperará, e toda língua que se levantar contra nós, essa língua ela será, né, julgada, condenada por Deus. Deus o condenará, toda língua que se levantar contra a igreja dele. Eu e você, irmãos, esta é a herança da igreja, a herança dos santos. É a herança daqueles que estão santificados pela palavra dele, pela palavra de Jesus Cristo. Nós temos dono, nós temos proteção. O Salmo 34, verso 7, está lá escrito que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Amém, irmãos? E no 19 está escrito que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8, está lá escrito, né? Lançai-vos todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de nós. Sejais sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, ou rugindo e bramando como leão, e buscando alguém que possa tragar. Vigia, meu irmão, vigia, minha irmã. Jesus está voltando.
Satanás, ele está querendo enganar. Está escrito lá no livro de Tessalonicenses, né? Quando o apóstolo Paulo escrevendo a igreja tessalônica, né? Ele deixa esse alerta, né? Que o inimigo, ele vai vir transformado em um anjo de luz. Se for possível, engana-se até os próprios escolhidos. Tenha cuidado para você não ser enganado por esses falsos profetas que estão aí, principalmente nas redes sociais, pregando o evangelho totalmente fora das escrituras, pregando um evangelho adulterado, prostituído, um evangelho que não muda, que não transforma, que não liberta, que não salva, irmão. É um evangelho falso, é um evangelho paraguai, é um evangelho falsificado, é um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. É um evangelho, irmão, satânica. O evangelho verdadeiro, irmão, ele ama. O evangélico, ele verdadeiro, quem tem o Espírito Santo, ele perdoa, ele estende a mão, ele ajuda a obra missionária, ajuda a igreja, né? Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a obra dele precisa. Estende a mão. É tanto egoísmo, é tanta arrogância, é tanto preconceito, irmão, é tanta discriminação, né? Que vem sobre nós, irmão. Nós somos considerados como uma escória, a escória da sociedade. Somos discriminados, preconceito. Aí depois eles ficam dizendo que nós somos racistas, que nós somos radicalistas, extremistas, que nós somos homofóbicos, que nós somos preconceituosos. Eles é que são. Quem diz é quem fala. Quem fala é quem diz. Quem diz é quem é. Eles são o que eles estão falando. É eles que são. Não é nós. Não somos nós que somos isso. Nós somos apenas adorador de Cristo. Estamos aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, lá no livro do Apocalipse 3, né, versículo 7, 8, versículo 11, versículo 13, está lá escrito: e eis que põe diante de ti uma porta aberta, que a porta que eu abro ninguém fecha, mas também se eu fechar, também ninguém abre. Eu conheço as suas obras. Por causa da sua perseverança e por causa da sua pouca fé, e você não negou a mim, eu guardarei você e a sua família no dia da grande tribulação. Aleluia. Aí quando chega no 11, aí Jesus vai, aí o apóstolo João, né? Ele continua dizendo, continua a revelação, né? E eis que venho sem demora. Aleluia. Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem, né? A sua coroa. A coroa, irmão, ali está se referindo ali o dom, o talento que Deus nos deu para nós usar na família, usar para a sociedade, usar na igreja, né? Amém? Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Aí no 13, aí é fechada essa palavra com chave de ouro no versículo 13. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está falando através dos meus lábios. O Espírito Santo de Deus está te alertando, te exaltando nesse dia de hoje. Hakada si emeanai alabaxu e cantarabaxeia. Manassi andarabaxu e cantarabarras. Jesus, ele está voltando e ele vai pegar só aqueles que obedeceram o seu evangelho e obedeceram a sua ordem, quando ele disse assim: ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura e batizai-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Anassi andalabachuri canta neve. Anassuri canta alabaxeia, alabachuri andalabarras. Deus, ele vai chegar com providência na sua vida e na minha vida também ainda. O melhor de Deus ainda está por vir, meu irmão. Jesus, o Espírito dele está conosco. Nós não somos órfãos, nós temos dono. Nós somos as ovelhas do pasto do sumo pastor Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor, como diz o salmista, né, no Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar alegria, não vai faltar paz, não vai faltar abundância, não vai faltar saúde, não vai faltar livramento, mas também não vai faltar peleja, não vai faltar luta.
mas maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Amém? Todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus e para aqueles que foi chamado para o seu decreto. Romanos 8, 28, aí no 26, né? Aí está lá escrito, quando o apóstolo Paulo ele diz assim, que o Espírito do Senhor Jesus nos intercede com um gemido inexprimível. Muitas são as aflições do justo. João 16, 33 está escrito. Foi Jesus que falou isso. Muitas são as aflições do justo, né? Mas o Senhor livra de todas, né? O Salmo 34, verso 19. Aí João 16, 33 está escrito que no mundo nós teremos, no mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se nós estiver com Ele, nós vencerá também. Ele venceu o mundo, Ele venceu. Nós vai vencer se nós estiver com Ele também, amém, irmãos? Então não esqueça de preparar a sua casa, preparar a sua família. Não esqueça de zelar do Evangelho de Cristo que está na tua vida, porque a Bíblia diz que ai daquele que dele, foi o próprio Jesus que falou isso, ai daquele que dele vier o escândalo. Cuidado para não escandalizar a obra de Deus, irmão. Cuidado para não pregar aquilo que não está na Bíblia. Cuidado, minha irmã, você principalmente, minhas irmãs, que querem almejar cargo que foi dado só para o homem, e você vai, recebe, você está em rebeldia e desobediência. Queira só aquilo que está pautado na palavra, nas escrituras, que tem ligação, né, com a palavra. Fica na posição de serva, né, de missionária. Não queira um lugar que não está na Bíblia. Ah, mas você pode até dizer, mas diácono Ivanês, mas o meu pastor me consagrou. Então entrega a carteirinha, diga, pastor, o senhor está errado, me perdoe, meu pastor, mas o senhor está errado, não está na Bíblia isso, não está escrito assim. A igreja que cria doutrinas fora da Bíblia para colocar cargo a mulheres que as mulheres não podem ter esse cargo dentro da igreja, cargo de presbítera, de apóstola, de pastora, de diaconisa, né? Não tem esses cargos biblicamente na Bíblia original, né? Você não vai encontrar concordância, mas você não vai encontrar Deus também proibindo também não. Deus não proíbe não, por causa do livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio. Aí tem igreja por aí que consagra mulher a pastora, né? Isso é antibíblico, né? A apóstola, a bispa, né? A presbítera, a evangelista. Esses cargos aí foi dado só para o homem. A Bíblia Sagrada ela é todinha masculina. Ela começou na pessoa de Adão, terminou na pessoa de Jesus, irmão. Nós não podemos distorcer a palavra. Lá no livro do Apocalipse está lá escrito, não pode aumentar um tio e nem tirar, irmão. Temos que ter cuidado com o evangelho que nós estamos pregando. Cuidado com essas convenções apostoladas que estão aí, irmão, distorcendo, deturpando, prostituindo, adulterando o evangelho de Cristo. Esse povo vão pagar um preço muito alto, e o preço alto que eles vão pagar é o inferno, porque estão distorcendo, estão atualizando a Bíblia Sagrada, colocando doutrina dentro da igreja que não está pautado com as escrituras de Deus, irmão. Eu sou um evangélico raiz, eu prego um evangelho raiz, eu prego a palavra do jeito como ela está. Eu não posso pregar fora da palavra para agradar alguém, para agradar A, para agradar o B, para agradar o C, porque eu vou prestar conta a Deus, e tudo que nós plantamos, irmão, nós colhemos lá na frente. Tenha cuidado com o evangelho que você está apresentando. Tenha cuidado com o evangelho que você está, né, apresentando, está vivendo, está praticando. Tenha muito cuidado, porque este evangelho, né, não é de Cristo. O evangelho de Cristo, o próprio apóstolo Paulo, ele nos alertou sobre isso, que quando vier um novo evangelho aí pregando aí, cuidado, é anátema, é um evangelho amaldiçoado, não é um evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é de perdão, é de reconciliação, é de amor, né, é de comunhão, de paz, de cruz, né?
Hoje a gente vê nos púlpitos, não estão mais pregando mais a mensagem da cruz, né? A mensagem da cruz nas igrejas estão desaparecendo a cada dia. O povo não está pregando mais sobre a vinda de Cristo. As pessoas só querem agora oba-oba, né? Aí para começar essa categoria de igrejas gospel, né, que estão aí, né, desvirtuando o evangelho, pregando um evangelho emocionalista, né, um evangelho de facilidade, um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Tenha cuidado, irmão, com esses tipos de igreja, porque essas igrejas elas são apenas materialistas e capitalistas, e é uma igreja que foi aberta pelo homem, é a igreja do homem, não é a igreja de Cristo. Então, se a igreja do pastor presidente que montou, abriu sua convenção e criou todas essas normas, né, de dar status e dar autoridade à mulher, a mesma autoridade que é dada ao homem, dada à mulher, tenha cuidado com esse tipo de igreja, porque não é uma igreja de Jesus. A igreja de Jesus, irmão, foi montada só por homens, foi levantada por homens, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, toda a liderança foi colocada como cabeça homens, não mulher. A mulher ela pode ser líder de qualquer departamento da igreja, menos anja, né? A anja, né? Mesmo ela tá, esse cargo sacerdotal foi feito dado só para o homem, não foi dado para a mulher. Amém? E não existe apóstola, bispa. Só se essa Bíblia for uma Bíblia de São Cipriano, porque na Bíblia de São Cipriano talvez até tenha essas araguaria, né? Esses dilemas, né? Esses requisitos, né? Essa anomalia aí, isso não passa de uma grande utopia, irmão. Isso é barbárie, é falácias, é palavra distorcida, é um evangelho adulterado. É um evangelho adulterado. Eu digo sem medo de errar, sem medo de pecar. É um evangelho falso, irmão. Vai lá nos original, pegue lá o Torá, né? O Corão. Você vai ver que a única mulheres que teve no Antigo Testamento autoridade dada por Deus, que Deus deu e levantou para, né, para fazer a diferença, foi na área jurídico, que foi Débora, né? E na monarquia, na área governamental, que foi Esther. Mas na área sacerdotal só tinha uma sacerdotisa, e não era a sacerdotisa de Deus, não, era adorava outros deuses, né? Que era Ruth, né? Ruth ela era uma sacerdotisa, mas não era do templo de Israel, era de outros templos que adoravam outros deuses, que agora no momento fugiu na memória aqui o nome do Deus daquele tempo, acho que era Gabon, Gabon, eram uns nomes lá esquisitos, que tem na Bíblia, tá até na Bíblia o nome desses deuses, né? Que essas pessoas adoravam, sacrificavam criança, né? E ela acompanhou a serva de Deus, né? Se tornou crente, né, na pessoa de Deus, pela lei judaica, pela lei de Judá. Foi dela que começou a linhagem, né, que chegou a Jesus. Começou por Ruth, né? História linda, maravilhosa. Então, irmãos, a gente temos que ter cuidado com as igrejas que estão aí pregando facilidade, né? Hoje em dia, antigamente, né, muita gente odiava os crentes mudou o nome, né, para evangélico, né? Aí o povo continuaram odiando também. Aí tiraram o nome evangélico, agora é gospel. Daí eu sou gospel. Então é para as pessoas, né, não ficar perseguindo tanto nós que temos a fé em Deus, que praticamos o evangelho, às vezes pregando o evangelho totalmente fora da escritura. Muitos estão pregando aí, existe mais de 35 mil igrejas espalhadas na face da terra, irmão, pregando o evangelho. 84% dessas igrejas elas estão sendo pregando o evangelho distorcido, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Tenha cuidado com a maneira que você está levando, está apresentando o evangelho, porque, irmãos, é um perigo o evangelho ele pregado de uma maneira errada, é um perigo. Você pode estar pregando para a condenação e levando outros à condenação. Você não vai estar pregando o evangelho da maneira que deveria ser pregado.
E o Evangelho de Cristo, ele é simples, né? Jesus, ele disse, está escrito: venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e o meu jugo é leve e suave. E a palavra de Deus, ele enriquece, não dá dor de cabeça para ninguém. Amém, irmãos? Então, em nome do Senhor Jesus, cuidado com o evangelho que você está ouvindo. Cuidado a maneira que você está vivendo a palavra. Pregue a verdade. É melhor nós pregar a verdade e ir para o céu do que ficar mentindo na rede social, pregando o evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, e quando for no dia do juízo, no dia do prestamento de conta, você vai estar lá sendo rejeitado por Jesus, Jesus dizendo assim: apartai-me de mim, maldito, para o fogo do inferno. Apartai-me de mim, todos vocês que praticaram a iniquidade, eu não te conheço. Jesus, ele vai dizer isso. Nesse dia Jesus vai estar sendo juiz. Toma cuidado, meu irmão, com a igreja onde você está. Às vezes pode ser uma seita, às vezes é uma igreja que não é a igreja de Cristo. A fachada é de Cristo, o nome, né, mostra que é uma igreja evangélica, mas o conteúdo não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Cuidado com as igrejas que você está. Amém? Cuidado para você não estar aprendendo errado e ensinando errado, irmão, porque vocês vão pagar um preço muito alto. Pregue a verdade, pregue a palavra. E as mulheres continuam pregando o evangelho. Não é pecado pregar. Pregar não é pecado. Você pregar o evangelho de Cristo, falar de Deus, não é pecado. Aquelas turmas de mulheres que andavam com Jesus ali ajudavam no ministério de Jesus. Tinha a turma de mulheres que andavam com o apóstolo Paulo, que ajudava também no ministério do apóstolo Paulo. Só que as mulheres ali, elas tinham obediência, elas tinham fidelidade ali ao ministério, e era obediente ao cargo, né, que elas tinham, que era apenas de auxiliar, de ajudar. Elas eram apenas auxiliadora, adjutora, auxiliadora. Ela era apenas auxiliadora. Nenhuma ali era pastora, diaconisa, bispa, presbítera, evangelista. Eram todas missionárias. Irmãos, vamos seguir o evangelho raiz. Obedeça do jeito como está na palavra. Não queira o lugar que não está ordenado por Deus, que Deus não ordenou. Deus colocou nas 12 tribos 12 homens como cabeça. Não tem nenhuma mulher ali como líder. Na hora que Deus chamou Abraão, devia ter chamado, era uma mulher lá de dentro lá. Não chamou uma mulher, chamou foi um homem. Amém, irmãos? Tenha muito cuidado a maneira que você está vivendo também com a sua família, vivendo na igreja, vivendo na sociedade. Deus está vendo. Lá em Daniel 2:22 está lá escrito: ele conhece o profundo e o escondido, ele conhece quem anda nas trevas e conhece quem anda na luz. Ele sabe, ele conhece o meu e o seu deitar, ele conhece as nossas necessidades e conhece nosso agir, os nossos pensamentos. Deus, ele sabe de tudo. Antes de nós abrir a boca para falar, Deus já sabe o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer. Então toma cuidado, irmãos. Lá no livro de Provérbios 15, versículo 2, 3, está lá escrito, né, que ele olha, né, ele percorre todos os olhos pela terra e contempla os bons e os maus. Lá em Romanos 2, versículo 6, está lá escrito que ele conhece o bem e o mal, ele conhece, né, as suas ações, as ações de cada um. Ele conhece, irmão, quem está andando direitinho. O Salmo 139 está lá escrito: ele conhece o profundo e o escondido, ele conhece, né, aonde nós amamos nossa cama no xarol, ele conhece, né, ele não tem como esconder do Espírito Santo. Aonde a gente está, o Espírito Santo está conosco. Ninguém se esconde de Deus. Isaías 40, versículo 22, está lá escrito, ó, que ele está sentado sobre o globo da terra, contemplando e vendo e considerando cada um de nós como gafanhoto, considerando. Ele está vendo nós, ele vê nós, ele conhece o nosso agir, o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece, ele criou as trevas e criou a luz. Ele mata, ele dá a vida. Ele, o Senhor, ele faz todas as coisas. Isaías 45, versículo 7 fala acerca disso. Então, irmãos, Deus, ele vê o seu povo e ele protege também. Do jeito como ele está ao redor de Jerusalém, ele está ao redor do seu povo.
Salmo 125 fala acerca disso. Então, irmãos, vamos zelar das escrituras, da maneira como a escritura é, e praticar a verdadeira escritura de Cristo. Viver, né, em amor uns com os outros, em comunhão uns com os outros. Não queira cargo, não queira se exaltar. Cuidado com o egoísmo, cuidado com a, né, com a soberba, irmão. Cuidado para não fazer como Satanás fez lá no trono, né? Lá em Isaías 14, né? Ele queria se declarar ali Deus, né? Ele chegou e disse assim, ó: eu o subirei e colocarei um trono ao lado do Deus Altíssimo, e serei semelhante ao Deus Altíssimo. Ele estava ali com a soberba no coração. Aí Deus fez um anjo com a espada de fogo e mandou o anjo expulsar ele. Aí ele não desceu só. Com a sua cauda ele arrebanhou um terço dos anjos e desceu junto com ele. Está aqui, né, na terra, usando os falsos profetas, usando os mercenários, né, usando as pessoas, destruindo a criação de Deus, que é eu e você. Por isso que temos que vigiar, irmão. Vamos vigiar, para nós não perder a nossa fé, porque uma vez perdendo a fé, pode perder a coroa, pode perder a salvação. Lá no livro de Mateus 24, versículo 12 e 13, aí eu encerro agora. Mateus 24, versículo 12 e 13, está lá escrito que se por se multiplicar e cuidar de alguns, o amor de muitos friarão, mas aqueles que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Então, se você quer ser salvo, você tem que perseverar até o fim, irmão. Vá até o fim. Vou deixar mais um de promoção, Hebreus 10, 37. No poucochinho de tempo, aquele que prometeu virá e não tardará. Então ele vai vir, irmão. Um abrir e fechar de olhos. O céu vai se abrir, a última trombeta será soada, né? Os alaridos, né? Os alaridos da trombeta. E ele descerá sobre as nuvens, junto com os anjos, e vem e leva a igreja para ele. Então faça parte da igreja dos crentes em Jesus Cristo. Não seja uma crente, né, de Satanás. Seja um crente de Jesus Cristo. Não seja crente do seu pastor. Não seja crente da placa da igreja, porque placa da igreja vai ficar, irmão. Seja crente no evangelho de Cristo. Siga a doutrina dos apóstolos. Siga os estatutos de Jesus, e você está garantido para você ser salvo. Deus abençoe, e a paz do Senhor Jesus para todos.